Lucas capítulo 10, mas não tem que depender de projeção não. Cada um tem que ser só a Bíblia. Amém? Nas reuniões tem que ter Bíblia. Depois disso o Senhor designou. Depois significa que ele tinha feito algo antes. Se for olhar no capítulo de número 9, você vai ver que ele tinha designado os 12. No começo do capítulo 9. Aqui no capítulo 10 ele vai estar designando os 70. E depois disso o Senhor designou outros 70. E os enviou 2 a 2 diante dele e todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Então ele estava indo na frente, né? Ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão. Fala para o teu vizinho, vai. Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, viu, irmãs? Não levem bolsa, né? Porque as irmãs levam uma bolsa muito grande, atrapalha a reunião. Já vamos falar sobre isso. Tem gente que lê a Bíblia no literal. Sabe por que tem, por exemplo, sabe por que existem práticas de ensinamentos, por exemplo, que não pode chorar de pé? É porque pega o texto de Mateus, quando Jesus repreende os religiosos que queriam orar de pé para serem vistos. É que aí você tem que interpretar o texto. Jesus está falando ali que naquele contexto eles queriam se mostrar. Eles não estavam dizendo que existe um modo apenas de orar. Porque você vai perceber aqui em vários momentos que está muito claro que Jesus estava de pé orando. Mas ele está mostrando naquele momento um princípio, mais do que orar de pé, orar sentado. É não querer ser visto. Não querer chamar atenção para si. Ok? Tem lugares, por exemplo, que se você orar sentado, dependendo, e também aqui, Jesus já conhecia o coração deles, então Jesus está confrontando o coração deles. Dificilmente você vai ter essa capacidade, só se Deus te der um discernimento muito claro de alguém que esteja por orar de pé ou sentado querendo chamar a atenção. Mas no nosso caso, muitas vezes, por exemplo, nós costumamos orar mais de pé do que sentado aqui, de joelhos. Então talvez, se fosse para chamar atenção aqui, uma forma de ser diferente aqui seria se eu me ajoelhasse. Mas também nós não vamos determinar que alguém que se ajoelhou no nosso meio está fazendo isso para chamar atenção. A não ser que tivéssemos uma clareza muito grande. Mas Jesus tinha essa certeza porque ele tinha todo o discernimento. Ok? Então você tem que aprender a ler a Bíblia, que senão nós teríamos que aplicar aqui de forma literal. Não pode levar bolsa. E aí as irmãs não podiam entrar de bolsa no evangelismo. Está entendendo como que você tem que ler a Bíblia e entender? Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. Então, se você ler a Bíblia no literal, você vai pegar aqui e anotar: a sandália não vou, então tá, sandália é pecado. Só que nós estamos falando com gente inteligente aqui, amém? E não saúde ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem. Amém? Você vê aqui uma orientação interessante, né? Pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Verso 10. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso, o reino de Deus está próximo. Verso 12. Eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância com Sodoma do que para aquela cidade. Forte, hein? Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom,
há muito tempo elas se teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Verso 14. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevada até os céus. Até o céu? Não, você descerá até ao Hades. Verso 16. Aquele que lhes dá ouvidos está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Verso 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano algum. Contudo, alegre-se não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Tá bom até aqui. Amém? Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti, nos ensina a palavra, abre os olhos do nosso entendimento, traz despertamento, confronto, mudança, transformação, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós estamos aí com esse momento muito profético, muito oportuno, né? Que nós estamos fazendo como igreja. Isso é algo glorioso, esse despertamento para nós cumprirmos a missão. E assim como Jesus enviou os 12 primeiramente, depois enviou os 70, Ele está nos enviando. Hoje é nossa oportunidade. Agora é nosso privilégio, amém? E Ele está nos dando esse chamado glorioso de entrar nas casas, nas escolas, nas empresas, amém? Encontrar os filhos da paz, curar essas pessoas que estão quebradas, destruídas, e anunciar a elas o reino de Deus. Como é poderoso. Como nesses últimos meses eu tenho pensado tanto sobre o reino de Deus. Ser alguém do reino de Deus, né? Esse é o propósito das casas de paz. Amém? Nós estarmos ali levando a palavra de Deus, encontrando essas pessoas e elas sendo transformadas, curadas, porque nós vamos anunciar o reino de Deus. Toda vez que Jesus encontrava um lugar destruído, Ele pregava essa mensagem e falava: é chegada a vós o reino de Deus. Que reino glorioso, amém? E essas casas de paz basicamente vão ser reuniões e encontros semanais, amém? Que vão ser pessoas da nossa comunidade que vão se encontrar com pessoas que não conhecem Jesus ou que estão afastadas, amém? Qual é o nosso objetivo? Pregar o evangelho e manifestar o poder do reino de Deus, amém? O reino de Deus, onde chega, traz vida, transformação. O nosso objetivo é estar minimamente, isso aqui não é uma matemática exata, não é uma regrinha fechada, mas por pelo menos 5 semanas nós queremos estar indo nessa casa semanalmente. Essa reunião também pode acontecer em muitos casos no pátio da escola, amém? No pátio da escola, a casa aqui é o lugar onde nós fomos acolhidos e temos a oportunidade ali então de estabelecer. O melhor vai ser as casas mesmo, entrar na casa, na família. Mas os jovens, às vezes, o acesso que ele vai ter é o aluno no intervalo. Ok? Vai ser a casa vai ser o ambiente ali num parque que vai se encontrar semanalmente, porque é a oportunidade que tem, é o que dá para fazer. Os adultos fica muitas vezes mais fácil as casas mesmo. Às vezes a oportunidade que você vai ter com alguém da sua empresa vai ser no intervalo. Depois eu vou falar um pouco sobre isso. Amém? Nós vamos buscar ir em duplas. Vai ter momentos que não necessariamente é possível. Por exemplo, um colega de trabalho. Mas você vai estar conectado com outra pessoa que vai estar sabendo dessa reunião, que vai estar orando com você sobre isso, que vai estar te apoiando. Amém? Então isso é algo muito importante. E nós vamos durante as 5 semanas orar por áreas daquela família e ungir aquela pessoa semanalmente. Em nome de Jesus. E nós vamos na expectativa de coisas grandes acontecendo. Mas vamos lá. Vamos olhar alguns princípios que nós podemos aprender aqui nesse texto. A primeira coisa que Deus falou sobre esse texto comigo é que a missão é para todos. É interessante que no capítulo 9, no começo do capítulo 9, ele fala do envio dos 12. Os 12 nós poderíamos falar que representam a liderança. Eram os discípulos principais de Jesus.
E muitas pessoas até hoje acham que a missão da igreja é para a liderança. Quem tem que curar enfermo, quem tem que ganhar almas, quem tem que fazer a obra, é os pastores, é os presbíteros, é os líderes, é os facilitadores. Então nós poderíamos dizer, então, se tivesse só até Lucas capítulo 9, que seria verdade. Mas quando nós vamos para Lucas capítulo 10, nós vamos observar aqui que Jesus já amplia esse chamado para os 70. O que significa isso na prática? Que o chamado é para todos nós somos chamados. E esse é o grande problema da igreja hoje. Tem muita gente observando e pouca gente trabalhando na seara, né? Então a missão é para todos. Interessante aqui que no versículo 2, né? Ele diz, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Isso é verdade. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aqui ele nos ensina um princípio, para nós orarmos o quê? Para ter mais trabalhadores. Nós precisamos de mais trabalhadores. E quando que tem trabalhadores? Quando você entende que foi chamado para cumprir essa missão. Mais trabalhadores. Quando nós olhamos em 1 Pedro 2,9, vai falar algo muito interessante aqui. Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou, das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui fala uma revelação muito poderosa. Um judeu, quando vê isso aqui, acha isso muito poderoso. Qualquer estudioso do Antigo Testamento vai achar aqui muito poderoso. Quando Deus declara, então, que nós somos agora sacerdotes. No Antigo Testamento existia apenas uma classe especial de sacerdotes. Agora, na Nova Aliança, nós fomos feito um reino de reis e sacerdotes. Nós podemos, então, ministrar, nós podemos, então... O que Deus está querendo dizer com isso? Que nós somos o povo separado dele para realizar a obra. Então, irmãos, trabalhar é importante, tudo é muito importante, mas o nosso chamado principal é fazer a obra. É fazer a obra. Eu acho muito, eu vou falar para você, é muita tolice essa leitura. Esse povo que diz que cuida da família e tira a obra de Deus. É muito ignorante. Falta-se, é uma ignorância bíblica assim, absurda. É como se cuidar da família, eu ficar com a Fabíola olhando para ela, nós vamos passear no shopping, vamos assistir filme, hoje o dia todo nós estamos juntos, cada um está num celular, né? Os que cuidam da família. Cuidar da família, eu estou junto com a minha esposa fazendo a obra de Deus. Que isso? Tem cuidado melhor do que esse? Isso é uma ilusão, né? Aí quando fala, por exemplo, dos presbíteros, que governam bem a casa, ele está dizendo que a obra de Deus é tão importante que se você não passa no mínimo que é cuidar da sua própria família, como você vai querer lidar com algo tão grandioso? É o primeiro rebanho, é o básico, assim, ó, vou te dar aqui o estágio. Você cuida bem da tua família, porque se você não cuidar bem da tua família, como que você quer cuidar das coisas do Senhor, ou seja, de algo mais amplo? Mas nunca está dizendo o seguinte, que a minha vida se resume apenas a cuidar da Fabíola. E que eu e a Fabíola vamos viver agora um para o outro apenas. Que bonitinho. Não está na Bíblia isso aí, irmão. Isso aí é uma coisa... Aí o pessoal fica criando ordem de prioridade que não está na Bíblia. Primeiro Deus, segundo a Fabíola, segundo a família, terceiro a igreja e quarto o trabalho. Aí uns mais espirituais primeiro Deus, segundo a família, terceiro a igreja e quarto é o trabalho. Para, meu irmão, para de que essas regrinhas assim. Como que eu me relaciono com Deus e não cuido da Fabíola? Como que eu relaciono com Deus e não cuido daquilo que Deus mandou cuidar? Então a vida é uma coisa integral, está tudo junto. Eu estou sempre com a Fabíola, nós estamos fazendo sempre a mesma coisa. Eu estava com ela na hora do almoço, mas não é sempre nós dois sentados na cama. Ai, meu amor, isso é ilusão, filho. Isso é filminho de Hollywood, isso aí é besteira. O que sustenta a família mesmo é cheio do Espírito. Sustenta o casamento é fazendo a obra juntos. Esses que falam que vão... Toda vez que alguém fala para mim que vai parar com a obra para cuidar da família, eu falo, vão me ligar contando o divórcio que dia? E não é praga, irmão, não joga praga. Isso aí tem coisa que está lá na experiência já pastoral. Você esse ano vai dedicar para a sua família. Meu irmão, quem que é cheio do Espírito Santo que dedica para a esposa alguma coisa se não for cheio do Espírito Santo?
Quem é que faz alguma coisa boa se não for cheio do Espírito Santo? Então, e a igreja, esse ambiente aqui nos ajuda muito, escutando palavra, estando com os irmãos, você está sendo cheio, você está sendo o melhor marido. Os melhores maridos são os homens mais envolvidos com a obra. Esses são os maridos bons. Amém? É claro que tem aqueles filhos, porque meu pai era muito envolvido com a obra. Então por que você não vai se envolver com a obra com o teu pai e para de ficar assistindo só a televisão e vendo o celular? Nós temos que fazer a obra, irmãos. E nunca vi, eu falo por experiência. Já há muitos anos pastoreando, todos que falam, esse ano eu vou dedicar para a minha família. E aí já começa a postar muita foto só o casal. Quando começa a postar muita foto é porque está ruim. Normalmente está ruim. Os que está bom nem está postando muito. Os que está ruim precisaria pelo menos no dia fazer umas declaração para ver se dá uma ativada. Os que está bom mesmo é na obra, é com os irmãos, é em comunhão, a família envolvida, as crianças envolvidas. As crianças amam esse ambiente aqui, elas vêm aqui, correm, brincam, pulam, nós pega um, nós amarra outro. É uma maravilha, é uma maravilha. Evidentemente, irmãos, que eu tenho tempo sozinho com a minha esposa. Eu nem gosto muito dessa, muita agenda, né? E tem que ser esse é o dia não sei do que, esse horário não sei do que. Eu tenho, normalmente, nas últimas semanas não deu porque eu tive vindo aqui no jovem, mas normalmente segunda-feira eu dou um pulinho com ela no shopping. Se não dá na segunda, vamos numa quinta, se não dá na quinta a gente adapta, mas estamos juntos, vamos almoçar. Estamos juntos, eu tenho que me preocupar com ela, cuidar dela, evidentemente, isso aí é o básico, né? Evidentemente com filhos tem que cuidar dos filhos, tudo, mas nós estamos juntos envolvidos num propósito. Eu nunca enganei ela que eu ia ficar ali só vivendo nós dois, assim, no Parque Barigui, todo dia. Não, eu falei para ela, você vai estar casando com o homem de Deus, não fazer obra de Deus, você vai fazer junto comigo. E sempre foi essa a proposta. E aí fica aí aquela a expectativa, né? Que tem aquele livro do pastor Marcelo Antiga, A Maldição da Expectativa, né? E a mulher fica cheia de expectativa que eu vou ter o homem para mim eternamente. Nem eternamente até que a morte separe, depois só Deus sabe. Que a Fabiola não escuta, porque ela diz que o nosso casamento é eterno. Amém? Então assim, a obra de Deus é uma bênção. Então o primeiro princípio aqui, a missão é para todos, amém? Diga glória a Deus. Agora o segundo, ninguém deve caminhar sozinho nessa missão. Uma coisa que eu tenho percebido por exemplo, se você é alguém que não aceita nenhuma convocação da igreja, você tem que analisar. Eu jejuo, mas quando eu quiser. Eu sou de jejum, mas essa semana eu não vou jejuar porque a igreja falou. Bonzão. Eu tenho um problema com gente. A minha consciência diz, a consciência é importante, mas você pode macular a tua consciência. Por que você não poderia jejuar conosco essa semana? Você não faz parte de um corpo? Podemos jejuar sozinho? Claro. Mas por que Jesus está falando o seguinte? Os envio de 2 em 2. Envio de 2 em 2. Então, Jesus está deixando claro que ninguém é enviado sozinho. Você está num corpo, amém? Hoje, nós vemos muitas pessoas tentando viver a fé isolados. Sem igreja local, sem discipulado, sem prestação de contas. Sabe qual que é o resultado disso? É outra coisa que eu vou te falar. Toda pessoa que diz para mim que vai desconectar, que vai dar um tempo, mas eu não vou abandonar Jesus, pastor. Olha, minha vida com Deus está... Você está afastado, irmão? Não, eu estou com Jesus, eu e Jesus, Não sei que Jesus que você está, porque Ele mandou andar em corpo, Ele mandou andar na comunhão. Que Jesus que você está falando lá no quarto, deve ser outro Jesus. Porque quando a gente está tendo comunhão com Jesus, Ele vai te levar a fazer o que Ele manda. E Ele manda andar no corpo. Ele colocou funções, Ele colocou no reino dEle... presbíteros, está lá na Bíblia. Paulo fala, manda constituir presbíteros, ou seja, homens que vão governar a igreja. E governar quem? Se você você e Deus. Você não está no Éden. Tem gente que pensa que está no Éden, síndrome de Adão. É eu e Deus.
Que bom que você está com Deus, mas Deus nunca falou para você estar com ninguém aqui na terra. Todo mundo está indo para cá, a igreja está indo para cá. E você está indo para cá. Bonzão. É estranho, não é, irmãos? É estranho, não é? Deus te coloca numa comunidade local para nós fazermos algo, mas você sempre está na contramão. É na contramão do mundo, não da igreja, pô. Você entendeu errado. Não é, não. Nós estamos alguma coisa Deus está fazendo conosco aqui no nosso meio. Deus está movendo alguma coisa entre nós. E Deus te colocou aqui, eu acho que para alguma coisa. Agora, se nós estamos todo mundo indo para cá, você aqui deve ser aquele bonzão que na hora do louvor, se ele vai para a esquerda, nós estamos todo mundo aqui no louvor indo para a esquerda, você vai até para a direita. É estranho, irmão, você tem que analisar o coração, a gente cai nos enganos aí. A gente começa a cair nas mentiras do diabo, nós temos que estar conectados. Evidentemente tem exceções, coisas que acontecem na nossa vida, não é todo retiro que você vai poder participar, às vezes dá um problema, etc. Tem uma viagem, tem um parente, tem um momento que está acontecendo na tua família, nós estamos sabendo, nós estamos orando com você, estamos todo mundo conectado, estamos todo mundo em sintonia. Mas o fato é uma mentalidade do contra. Não vamos permitir o nosso coração. Os irmãos mais antigos sabem que nós caminhamos aqui numa associação chamada Vinha. Se você for perguntar lá para os pastores, nós fomos lá quase 10 anos, caminhando na mesma direção. Nós somamos, nós agregamos. Ontem mesmo um pastor me procurou, lá do Tatuquara. Trabalho forte lá no Tatuquara. Oh, que saudade, pastor Cleber, como é que você está? Você deixei vários amigos, por quê? Fui convidado por ordenação do filho do pastor Hugo, que agora vai virar pastor, Pedro. Mandou mensagem para mim essa semana, convidando para a ordenação lá em São Paulo, lá. E eu vou na ordenação. Ou seja, sempre buscamos caminhar juntos, estamos lá, vamos somar. Então, se você está na comunidade, você tem que estar para somar. E não, nós estamos indo para a direita, você está indo para a esquerda, nós vamos para a esquerda, você vai para a direita. Se nós falar que não queremos a mica igreja, você vai falar, eu quero mica igreja, agora é mica igreja. Eu nunca esqueço, nós estávamos muitos anos atrás, numa capacitação para a igreja, e aí eu vi que o irmão não estava lá, mandei mensagem para o irmão, eu nem sei como que era a mensagem, ou liguei para o irmão, não lembro, sei que eu falei com ele. Eu falei, meu irmão, onde você está? Pastor, Deus me mandou para uma visita. Eu falei, tem algum problema? Porque Deus falou para nós vir para cá. Para mim e para você, Ele falou para ir para a visita. Deu algum problema? Ou eu não entendi a mensagem, ou você não entendeu a mensagem. Por que a pessoa tinha que ir para a visita na hora que ele tinha que estar na reunião? Então tem gente que a igreja está indo para cá, a pessoa está indo para lá. Para onde que nós estamos indo agora? Nós estamos indo para evangelizar. E nós estamos indo em nome de Jesus como igreja. Você faz parte desse corpo local, então nós estamos entendendo que você está indo conosco. Ou você está indo para outro lugar fazendo o que agora? Não. Tem gente que, né? Por exemplo, imagine se eu estou no meio do... Quantas vezes a Fabiola já perdeu data de aniversário por causa que caía em jejum de 21 dias? Porque se nós estávamos num jejum de 21 dias, não adianta convocar os irmãos para uma festança. Porque nós estamos numa direção. Então tem gente desconectado. Nós temos que estar conectado, até no grupo, né? Se nós estamos numa direção lá, todo mundo tem que estar naquela direção, porque é o reino de Deus. Então, isso aqui é muito importante. E aqui, ó, está muito claro aqui o que Jesus fala aqui, ó. Ele fala o seguinte, que eu estou enviando vocês cordeiros entre lobos. Por que ele fala para estarem de 2 em 2? Porque nós estamos indo no meio de lobos. Irmãos, eu vou falar para você, eu quero que você que é mais antigo aqui nesta comunidade, procure as pessoas que largaram o corpo de Cristo e veja como elas estão agora. Procure, vê se alguma está bem. E nós estamos mais ou menos que nem o texto da ceia. Há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, ou seja, muitos que morreram. Nós temos aqui entre nós, há muitos fracos e doentes, e muitos que morreu.
Morreu. E alguns fisicamente, morreu. Nós estamos vivendo num mundo onde nós estamos sendo enviados no meio de lobos. Lobos. Então você precisa estar conectado com a igreja, orando, os irmãos sabendo, vou estar evangelizando lá em tal lugar, estamos juntos, ora lá comigo, tá? Não dá para nós ir em dupla, porque lá é no horário do meu intervalo, mas a minha dupla está conectada comigo e nós estamos orando. Nós estamos orando. Amém? Nós não supervalorizamos o diabo, mas também nós não podemos desvalorizar, no sentido assim, de ser aquele... Eu gosto do UFC, gosto de luta. De vez em quando eu fico vendo o cara acabou de perder, ele tomou uma surra e fala, não, foi só um revés, mas eu vou dominar, na próxima luta eu já vou ser o campeão. Eu fico olhando, aí eu fico vendo ele dar entrevista sobre a próxima luta, esse cara eu vou tirar para nada, e eu fico vendo, ixi, será que esse cara está treinando mesmo? E muitos eu vejo lá, depois apanho. Então é o seguinte, nós somos cordeiros e estamos sendo enviados no meio de lobos. Nós temos sim um adversário, nós precisamos saber usar as armas, e uma das armas é o corpo. Esse é um fato, uma das armas é o corpo, amém? O princípio do 2 ou 3 está muito forte na Bíblia, pois onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então isso é muito importante. Jesus andava com 12, Pedro andava muito com João, Paulo com Barnabé, depois com Silas, depois com Timóteo. E você anda com quem? Está conectado mesmo? Tem que estar conectado, meus irmãos. Esse é o princípio da rafruta que nós falamos tanto, né? Uma prática judaica onde 2 estudam juntos, crescem juntos, um corrige o outro e os 2 amadurecem. Quem é que você está falando? É interessante que tem gente que pratica 2 ou 3 com o mundo. É a irmã lá que pratica o 2 ou 3 com uma outra mulher que não tem princípio do reino de Deus. E sabe o que acontece? Na crise você vai se aconselhar com quem? Com a pessoa errada. E se arrebenta. Quem é os 2 ou 3 na comunidade? Quem você está vinculado mesmo? Você está procurando? Você busca... Isso tem que partir da nossa maturidade. Por exemplo, eu não simplesmente chego aqui e falto um domingo e ninguém sabe onde eu estou. Sempre tem uma prestação de contas. Aí o teu orgulho pode dizer assim, eu não sou criança, não vou prestar conta para ninguém, ninguém manda na minha vida. Você aleluia, bonzão. Não é que nós queremos, eu já tenho muita coisa para fazer do que cuidar de você, mas você que tem que ser inteligente para saber, e você tem que estar conectado. Você tem que estar conectado, isso é muito importante. Você, jovem, quer casar, já está casada, vai estar para casar, qual é a irmã mais velha que você está conectada? Para aprender as coisas, você acha que já sabe? Como é que está? Quer ser mãe? O que você já sabe, né? Está aprendendo com outra mãe. A Bíblia diz que as mais velhas devem instruir as mais novas, mas hoje em dia instruir as mais novas está difícil. As mais novas sabem tudo. Ou não é? Os mais novos sabem tudo. O pai vai falar com o filho, o cara já sabe tudo, porque eu falei com o ChatGPT. Vai, bonzão. Bonzão. Vamos colocar o tema da mensagem. Vai, bonzão. É ou não é? O pastor Ed Liu falou dos cavalos lá, né? Ele fala que um cavalo pode carregar uma quantidade de peso, 2 cavalos podem carregar uma quantidade maior do que um sozinho, no sentido mesmo que somando os 2, mas se multiplica muito mais quando tem 2 em sinergia. 2 que estão com o mesmo coração, estão juntos mesmo. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Muito importante. Eu não... É muita tolice o isolamento. Amém? Vamos avançar. Agora vamos aqui a outro princípio. Então nós não fazemos sozinhos, nós estamos conectados. Amém?
Mas volta a repetir, tem que ser você entender que isso é importante. Você está conectado. Você tem que entender que é importante para você. Amém? Isso é maturidade. Agora a missão começa na oração. Diga, a missão começa na oração. E aí o que acontece? Por consequência disso, é feita por pessoas que estão pegando fogo. Mas deixa eu explicar bem pegando fogo. Às vezes a gente esquece, né, que no ambiente da igreja pode ter um visitante, pode ter alguma coisa. Eu contei para os jovens aqui que anos atrás eu fui num culto que o pregador estava falando sobre se tornar um vaso novo. Quebrar o vaso velho e se tornar um vaso novo. Eu saí correndo do culto. E fui para minha casa e falei, pai, eu fugi daquela igreja porque eles queriam me tornar num vaso. Porque eu era criança e não estava entendendo o que ele estava falando. Então assim, o que é pegar fogo? Você não vai jogar álcool, né? Tá? Ok? Lá em Goiânia aconteceu isso, irmãos. A polícia foi chamada porque os irmãos estavam expulsando um demônio. E você sabe que a gente fica, né, alvoroçado quando vai expulsar um demônio. A gente sabe que não precisa gritar, né? Mas a gente está na adrenalina, né? É ou não é? E aí os irmãos falaram, está amarrado, taca fogo. E aí o vizinho escutou e falou, já amarraram e estão ateando fogo na pessoa. Então a polícia foi lá, em Goiânia, porque os irmãos amarraram a pessoa e estavam ateando fogo já. Ou seja, o policial chegou lá e falou, recebi uma denúncia que vocês amarraram uma pessoa e estão ateando fogo. Então, ou seja, quando nós estamos falando fogo, um coração fervoroso. Amém? Um coração pegando fogo. A seara é grande, rogai, pois ao Senhor da seara. Deixa eu falar para você algo aqui. A mensagem do Evangelho, pegue bem isso aqui. Não pode ser servido como um prato requentado. Como um alimento requentado. Né? Você sabe que tem certo bife. Né, amigo? Se você não comeu o bife ali na hora, a carne na hora, tchau. Sabe aqueles crentes velhos que vira chato e não avança no mover? Ele não participa do mover e vira que nem esses bife. Vira. É difícil até de engolir. É chato, irmãos. A pessoa faz curso para ser chato. Sabe? Em vez de comer na hora, já passou do ponto. Ele sabe tudo, mas não pratica nada. Está entendendo? Nós não podemos cair nisso. Amém? Estou falando para mim, não estou falando para você. Estou pregando para mim. Se servir para você, bonzão. Se servir, tu pega. Amém? Mas é assim, você vê, o tempo, sabia? Tem gente que passou do tempo. Tem gente que passou do tempo. Então o Evangelho não pode ser servido como uma comida requentada. Não pode ser servido como algo frio. É um pão quente servido com lágrimas, oração e fogo. Amém? A pessoa que está... Sabe o que é o fogo no coração? Sabe o que eu fico vendo? Eu fico vendo nas canções, né? Sabe o que é o fogo no coração? Na conferência que nós fizemos aqui com o irmão Edilio, eu pedi para cantar o hino sobre Jesus lá, né? Oi? É Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Eu chorava. Por quê? Porque está pegando fogo no meu coração. Para alguns pode ser Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Por exemplo, Jesus recebeu o meu pecado e eu recebi a sua justiça. Você pode falar disso assim, como um prato requentado ou frio, ou você pode falar isso como uma verdade que queima no teu coração. Jesus se fez pecado, sem nunca ter pecado, para que eu, que não era justo, fosse feito justiça de Deus. Poxa, mas quando isso está queimando no teu coração, aí você vai falar para uma outra pessoa, isso é uma coisa que tem poder. Jesus se fez pecado. Deve ser por vocês, porque eu sou bonzão. Vocês para mim, porque, irmãos, naquela época eu estava vivendo a questão da enfermidade. E aí eu comecei a conectar sobre a verdade
Graças a Deus que eu já estava ali, tendo uma experiência com Jesus, com a graça dele, eu comecei a meditar o seguinte, que não tinha nada a ver comigo esse milagre, tinha tudo a ver com Jesus. E aí eu comecei a meditar que Jesus era o herdeiro de todas as coisas. E que eu já estava assentado com ele. Que o domingo passado o Cléber Costa falou muito sobre Deus estar assentado. Agora nós estamos assentados com Deus. Isso é muito glorioso. Então assim, para mim aquilo eu escutava na minha casa e falava, meu Deus, está garantido, é por causa de Jesus. Ele é o herdeiro de todas as coisas, eu estou nele, ele está em mim. Poxa, aquilo para mim é uma verdade muito poderosa. Quando você está cantando, sabe por que não há fervor e dá até dor nas tuas pernas? Eu nunca vi tanto adolescente com dor nas pernas, irmãos. Eu não consigo entender, eu confesso assim. Eu já vou adotar grande, irmão, vou adotar com uns 8 anos, eu quero dar muita bicuda na bunda do cara logo. Que não é possível para mim o cara sentar do meu lado com 12, 13 anos e falar que está cansado no meio do louvor. Não. Claro que eu vou ensinar para ele Jesus, eu quero que ele queime por Jesus, mas enquanto ele não queimar, ele vai queimar por mim. Vai queimando aí, vai levantar sim. E quando tu não está queimando por você mesmo, tu vai queimar por mim. Levanta e anda. Não é. Mas sabe o que acontece? É porque não está queimando o evangelho no coração. Aí você fala do evangelho como se fosse uma coisa simples. É uma coisa muito poderosa. Graça de Deus é um assunto muito poderoso. Essa semana eu coloquei um videozinho lá sobre o pastor Aloysio lá em Israel e o pastor lá judeu, que tem uma revelação ampla da história deles. Viu ele falando sobre a graça de Deus? Que coisa poderosa. Deixa eu falar para você. Eu nem gosto muito, né? Evidentemente que, por exemplo, o Einhard tem uma interpretação de dizer que nós somos merecedores por causa de Cristo. É uma interpretação, você pode até dizer. Eu posso agora receber por causa de Cristo. Mas na essência nós não merecemos nada por nós mesmos, fique claro. Então nós não jejuamos essa semana para merecer nada. Nós jejuamos para nos conectar com a verdade de quem é Cristo. Para estarmos íntimos, apercebidos dessa realidade. Amém? Então o que acontece? Quando você vai para uma casa agora lá, e você vai com o evangelho queimando no teu coração, aí esse evangelho funciona. Agora se você vai lá, aquilo, você está pegando um livrinho, e repetindo umas frases, isso é uma reza, irmãos. Agora, já fizemos muito lava-pés, bom. Agora eu vou falar uma aqui, né? Que guarda o coração, mas a Irene andou fazendo um lava-pés esses tempos lá na chácara. Mas por que ela fez aquele lava-pés? Porque era a verdade da vida dela. Eu creio que ela lembrou ela no boteco. Porque queimava aquilo que Jesus fez na vida dela, o que o diabo também fez na vida dela. E aí ela fez aquele caminho, aquilo impactou quem estava lá. É a mesma coisa quando você está tendo experiência com Jesus. Por isso que o evangelho é o que é? Você se tornar uma testemunha. Testemunha é alguém que... Você não pode ser testemunha de qualquer causa. Por exemplo, se tiver ali uma ação trabalhista entre uma pessoa que trabalha para mim e eu convidar você para ser uma testemunha. Você não pode, você não trabalha comigo. A testemunha é alguém que participou, viu, presenciou, teve uma experiência. Para nós sermos testemunhas do Evangelho, nós temos que estar tendo uma experiência com o Evangelho. Amém? Então, por isso, sim, o Evangelho é algo que não se serve frio. John Wesley disse: pregadores frios fazem cristãos frios. E cristãos frios não mudam o mundo. Está entendendo? Tem que estar pegando fogo. Eu gosto de ver o nosso irmão Renan, que ontem ele estava chorando aqui no culto, enquanto muito estava desconectado. Ele estava chorando. Por quê? Porque está fazendo sentido ainda que a vida inteira dele seja isso. Isso não é coisa de novo convertido. Todo dia, ao lembrar do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça recebida, de que você é filho de Deus, você devia estar queimando. Você quer falar para os outros isso, porque está queimando. Quando você sabe uma boa notícia, por exemplo, eu descobri que o Fredo, aquela sorveteria Fredo Gelateria, lançou um sorvete agora com chocolates ali que é árabe,
com pistache. E como eu fui recentemente de uma viagem e descobri o mundo fascinante do pistache. Eu tomei um sorvete italiano de pistache. Oi? Oh. E aí agora eu vi que eles fizeram uma receita nova, onde eu vi ali que tem esse chocolate árabe a 70% com pistache. Eu fiquei pensando, nossa, que maravilha. O que eu fiz? Mesmo sem já ter experimentado, só pela propaganda eu já saí divulgando para algumas pessoas com aquele fervor que nem eu estou fazendo para você agora. Fredo, manda lá na minha casa, eu sou um influencer. Diga, bonzão. Ou seja, imagina depois se eu provar e foi bom mesmo. Aí que eu saio divulgando. É assim, quando você prova de Jesus mesmo, de verdade. Aí o que você vai fazer? A boca fala e o coração está cheio do que a boca fala. Aí você fala e prega o evangelho muito poderosamente. Sabe, quando você canta aqui, como a beleza que existe. Ó, o William. O William, eu gosto de ver ele, porque é uma verdade que ele está vivendo, entendeu? Ele canta aquilo ali, ele faz do louvor como se estivesse no quarto, né? Ele fecha os olhos. Se deixar aqui, irmão, vocês vão todos embora e ele continua. Cristo, beleza de Deus. Quando ele abriu os olhos, o povo já foi tudo embora. Uma vez nós tínhamos uma congregação, o irmão estava tão empolgado na pregação, era pentecostal, e ele fechou o olho e não abria, né? Só que já era 10 horas da noite, numa segunda-feira o culto. Eu falei pro irmão, deu um cutucado nele, se tu não abrir o olho, daqui a pouco só tá você aí, meu irmão. A coisa tá indo. Ou seja, mas ele está vivendo aquela experiência. Está entendendo o que é pregar o evangelho? É você estar queimando com Jesus, tendo experiência com Jesus e falando para o mundo do que você está queimando no teu coração. E aí funciona. Amém? Aí funciona. Não precisamos de mais métodos, precisamos de homens e mulheres em chamas por Deus. Aí a coisa funciona, aí vai. Um jovem missionário, né? Perguntaram para ele, qual é o seu plano de evangelismo? Ele respondeu, meu plano é simples, eu oro até meu coração pegar fogo. Preste atenção nisso. Eu oro até meu coração pegar fogo, e então vou. Onde eu passo, as pessoas se reúnem para ver o que está queimando em mim. Eu te contando o sorvete, eu acho que você já ficou até com um pouco de vontade, eu acho que até de experimentar. Sim ou não? Outra pessoa podia vir aqui, tem um lançamentozinho do Fredo. É ou não é? Tem um chocolate e parece que é um pistache. Tem Jesus. Ele morreu por mim. Eu sou dele. É ou não é? Não vá só com estratégia, vá com fogo no coração. Não espere portas abrirem se o seu coração está fechado. Como que você quer que o coração do outro se abra se nem o teu está aberto? Agora, se o teu está aberto, tenha certeza que vai pegar fogo no outro. E qual é o melhor lugar para incendiar o coração? É a intimidade com Deus. É intimidade, é oração, intimidade, palavra. Você tem que ler o versículo e... Você, essa semana em João, você começou a ver ali que nada funciona sem Cristo? Aquilo não pode ser uma coisa normal para você. É Cristo. Cristo, a beleza de Deus. Cristo. Ah, para Cristo, quero que ele conheça Cristo. Tudo é Cristo. Ele é a vida, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é tudo. Então nós queremos que, se não queimar essa verdade no teu coração, não vai queimar no coração de ninguém. Amém? E sabe que nós precisamos como igreja? Crescer no vigor espiritual. Deixa eu falar o que é isso. Eu percebo claramente, né? Quando fala assim, vamos orar, não consegue passar de 2 minutos, irmãos. Os irmãos aqui de cima sofrem com vocês. Fale sobre Jesus. Ele é lindo. Eu te amo.
Isso significa que está faltando relacionamento com Ele. Agora, se você está aqui e está queimando, se já está queimando dia a dia, você só vem aqui queimar mais ainda. Está entendendo como que isso é muito importante? Nós avançarmos nisso em nome de Jesus. É interessante aqui, ó, vamos lá. Então nós temos que ganhar vigor espiritual. Irmãos da minha igreja, tem que ganhar vigor espiritual. Temos que orar mais uns pelos outros. Temos que treinar a igreja. Nos cultos orar mais. Não é aceitável o nosso meio. Nós somos a igreja de sacerdotes, de ministros. Todo mundo tem que orar, todo mundo tem que estar ativo. Ó, essa semana tem uma conferência lá em São Paulo. Conferência tem um monte. Tem boas e tem ruins. Mas tem uma muito boa. Tem a Conferência da Videira de São Paulo essa semana. Se você fosse na Conferência da Videira em São Paulo, estou te falando de São Paulo, que aqui eu acho que ninguém foi. É uma intensidade daquele povo que é uma loucura. Eu estou até provocado para ir lá sexta-feira. Por que eu estou provocado para ir lá? Por que eu estou? Para ver uma boa ministração? Não, tem vários no YouTube, porque eles pegam fogo. Na hora que o pastor falar, vamos orar uns pelos outros, vale o bilhete, vale a viagem. Você vai ver 20 mil pessoas que vão estar lá, orando intensamente. Qual que é o resultado disso? É um mover. Aí aqui você tem um animador de auditório, me desculpe, tentando fazer gente que não está tendo relacionamento com Deus na marra ter algum aqui. Mas sabe o que é isso? É porque nós ficamos muito crente isolado também. Você sabia que, por que nós voltamos a fazer os encontros na chácara? Não é só por causa de levar as pessoas lá, é para nós. Porque é nesse lugar nós voltamos a ter dinâmica espiritual, funcionar como equipe, aprender a obedecer, trabalhar em equipe, torre de oração, pau quebra. Nós vamos ganhando o quê? Musculatura espiritual. Senão fica pipi, popó. Vamos orar? Pipi. Não, tem que ir. Ó, se tiver tempo, vá lá em São Paulo agora, sexta-feira. Vai lá sexta e sábado. Estou quase indo lá. Quase indo lá para ver 15 mil pessoas pegando fogo. Pegando fogo. Intensidade espiritual. Mas intensidade espiritual é como um atleta. Não adianta, você viu ali que o Neymar se machucou, estava voltando, e até que a musculatura dele ganhe ritmo de novo, vai um tempo. A mesma coisa é a nossa vida espiritual. Você parou, você não estava desconectado, aí você está vindo, né? Vai lá, tenta jogar um pouquinho, daqui a pouquinho já chega, está meio mancando, porque está sem ritmo. Está entendendo, irmãos? Então nós vamos com tudo. Aqui no verso 4 fica claro que essa missão deve ser feita na dependência do Espírito, na dependência de Deus. Quando fala que não leva em bolsa, está falando o seguinte: vocês vão fazer essa obra sem nenhuma dependência natural, vocês vão fazer na minha dependência. Eu tenho um exemplo de um pastor há muitos anos atrás, que ele foi lá em Goiânia, pastor Pete Sarnunet. Ele é o pastor mais doidão que eu já vi. Inclusive, quando ele foi convidado de novo, ele falou: não tenho mais nada para falar para vocês. Nunca mais voltou. Ele só pregava assim: abre igreja. Vamos, abre igreja. Volte e abre igreja na estrada. Vamos, abre igreja. Só assim. Pega fogo, abre igreja. Cheio do Espírito, abre igreja. Abre igreja. Só assim, pá. Oriental. Só falava, abre igreja. Uma coisa que ele falou é o seguinte: como que ele treina jovens pastores? Ele manda ele para grandes cidades sem nenhum real no bolso, para que eles aprendam a depender de Deus. E ele fala que o dinheiro está na boca do peixe. Você vai para uma grande cidade, você vai depender do Espírito Santo, você vai ter que orar para que Deus venha prover tudo o que você precisa para essa obra. E ele manda as pessoas para essas grandes cidades. Hoje nós queremos ir com um seguro de vida, 2 seguranças, é ou não é? Alguns é McDonald's, outro é Burger King, garantidos.
Ele só falava, abre a igreja. Dinheiro está na boca do peixe, abre a igreja. Ontem eu estava ali no posto da Volvo, um cliente veio buscar um equipamento de São Paulo, de repente apareceu um irmão, um jovem que nem deve ser venezuelano, e ele perguntou se podia orar por mim e pelo cliente que estava lá. Eu falei, pode, ele orou, e depois ele vendeu um livro para nós ainda. Ou seja, ele veio em missão e ele tinha que levantar o sustento dele. Amém, meus irmãos? Então é o seguinte, não levar, aqui fala de recursos naturais, nós dependemos do Espírito Santo. Amém? Vou passar aqui rapidamente. O envio é uma ordem que deve ser obedecida. No versículo de número 3 fala vão. Esse vão aqui não é um pedido, é uma ordem, vão. Vão. Então o que Deus está falando para nós como igreja é vão. Ele não está pedindo, Ele está nos convocando, amém? Isso é uma coisa também interessante, na internet tem muito disso. Que diz que o nosso chamado é ser íntimos de Deus. Não é verdade. Na Bíblia tem vários chamados de Jesus para nós. Uma delas e o que eu diria, é o início de todas as coisas, é a intimidade. Mas nós também estamos chamados a pregar. Então fica aqui a guerrinha de quem quer saber a verdade, os consultores de Deus na internet, que falam mal de pastor, mas depois cobram para dar mentoria. Chamaram o discipulado agora de mentoria. Fala mal que pastor cobra oferta, que igreja cobra dinheiro, e eles são mentores. Compre o meu curso, minha mentoria, e quanto mais dinheiro você tiver, ele te dá uma consultoria exclusiva da Bíblia. E tem todas as respostas, pode caixinha de perguntas, eles respondem todos os assuntos. Hoje eu vi uma mensagem interessante. Cuidado com o pastor que acha que sabe todas as respostas. Tem gente que sabe a resposta para tudo. Ele é o caixinha de resposta da internet. Tem resposta para tudo. Então isso é algo perigoso. E aí agora muitos é o seguinte, não, Deus não quer que você faça nada. Deus te chamou para intimidade. Aonde que está isso na Bíblia, irmãos? Ele não disse lá, vai e faça discípulo, então esse versículo tem que ser arrancado? Ele não disse para você pregar o evangelho? Ele não disse para você ajudar os órfãos e as viúvas? Então tem um monte de coisa que nós temos que fazer. Mas ele também disse que nós só podemos fazer isso com ele. Então a intimidade vai promover o serviço. A gente pega o texto de Marta e Maria como se Marta fosse uma pecadora miserável. Não, Marta só naquele momento estava fazendo a coisa errada. O que é a coisa errada? É você ir na minha casa, ao invés de estar tendo relacionamento com você, eu vou lá para o quarto orar. No caso ali, Jesus estava ali na casa, ela devia estar buscando ter relacionamento com Jesus. Mas o serviço existe. Você imagine se agora Marta falasse, então aqui não tem mais comida. Agora eu vou ficar só aos pés de Jesus. Não, Jesus ficou ali por um tempo, naquele momento era intimidade. Então a intimidade deve ser dada uma prioridade. Mas toda intimidade vai produzir serviço. Toda intimidade vai produzir serviço. Amém? Então vamos, nós temos que ir. Amém? Leve a paz de Deus e vá na autoridade do nome de Jesus. Quando nós vamos chegar nessas casas aqui, que nós vamos levar a paz. Sabe o que significa a paz aqui? É o seguinte, nós carregamos a shalom de Deus, a paz de Deus, é o bem-estar de Deus. E nós vamos chegar lá e dizer, paz do Senhor. Sabe? Você nem sabe quando você fala para o irmão, graça e paz, paz do Senhor. Você não sabe, por quê? Falta revelação. Quando você está dizendo o seguinte, eu estou trazendo para você a resposta do céu para a sua vida. Se você está enfermo, quando você diz paz do Senhor, graça e paz, você está dizendo, eu estou trazendo a cura para o seu corpo. Eu estou trazendo a restauração para o seu casamento. Eu estou trazendo a libertação para o seu filho, graça e paz. Amém? Por isso que Jesus aqui no texto, ele reforça lá na frente dizendo, vão lá, e cure os enfermos, expulse os demônios e digam, é chegado a vós o reino de Deus. Amém? Você não está fazendo qualquer visita, você está chegando lá e dizendo, graça e paz. Amém? Em nome de Jesus. E você vai fazer isso com qual certeza? A certeza da autoridade do nome de Jesus. Deixa eu falar algo para você aqui, tem um exemplo da farda. Por que você para quando você vê alguém de farda? Porque aquela pessoa, ela está ali, aquela farda representa que ela está debaixo da autoridade do Estado, do governo. Você não para por causa dela. Vamos imaginar que fosse teu vizinho ali, teu vizinho.
você tem que parar naquele momento, não se ele é teu vizinho, não é. Você tem que parar porque ele está representando uma autoridade. Ele é uma autoridade delegada do Estado. Da mesma forma, quando você vai dizer graça e paz, você vai debaixo de uma autoridade delegada. Sabe qual autoridade? O nome poderoso de Jesus. Você vai chegar lá, graça e paz. Você está aqui em nome de quem? Eu estou aqui em nome de Jesus. Aí tremeu tudo. Amém? Aí tremeu tudo. Por quê? Porque você está debaixo de uma autoridade constituída. E nós temos essa autoridade. A igreja tem essa autoridade, né? Então você vai como embaixador do céu. Você não está carregando apenas palavras vazias. Você leva com você a presença de Jesus e a autoridade de Jesus. Então você vai falar com ousadia, você vai orar com fé e você espera por milagres. Amém? Você espera em nome de Jesus. Por quê? Você está ali como um representante do reino de Deus. Amém? E aquela casa vai ser transformada. Quando nós pregamos o Evangelho pede uma resposta. Amém? O que é uma resposta aqui? Nós podemos observar no versículo 6. Se houver um homem de paz, a paz de vocês descansará sobre ele. Se não houver, ela voltará para vocês. Deixa eu falar algo aqui muito importante. O objetivo da evangelização é levar o ouvinte a dar uma resposta à mensagem, nunca permitir que ele fique em cima do muro. Então nós vamos estar indo nas casas, nós vamos falar do Evangelho e nós vamos fazer os apelos. O nosso objetivo ali é ou que ela creia no Evangelho ou que ela rejeite o Evangelho. Não é que ela fique em cima do muro. Amém? O Evangelho vai pedir uma resposta. Agora, a gente pode olhar aqui nos textos, né? E eu não vou me aprofundar nisso. Do versículo 11 até o 16, nós vemos a seriedade de alguém que despreza o Evangelho. E por fim, irmãos, fazer a obra traz a grande alegria. Como que eles voltaram da missão? Felizes. Estavam animados. Sabe por que você não está animado? Porque você não está voltando da missão. Porque você não está fazendo a missão. A missão, ela é alimento. Jesus disse o seguinte, que fazer a vontade do Pai era o quê? Comida, alimento. Tinha uma discussão antiga aqui na igreja das irmãs dos Kids. Elas falavam, e vamos pegar o exemplo da Cris, que está fazendo lá ativamente as reuniões das crianças. Algumas irmãs, isso depois foi parando, elas falavam para mim o seguinte, Cléber, você tem que fazer um revezamento lá na célula na época, porque e nós vamos se alimentar quando? Eu falei, você não está se alimentando? Eu falei, você não está se alimentando? Não, porque nós não estamos lá na reunião dos adultos. Eu falei, isso não é se alimentar. Jesus disse que se alimentar é fazer a vontade do Pai. Você não crê que a vontade do Pai é que você ensine esses pequeninos? Então, toda vez que você está ensinando os pequeninos, você está se alimentando. Se essa ideia de que se alimentar é sentar, então vocês estariam alimentados e eu estaria bem fraquinho. E vocês estariam bem gordinho. Mas normalmente vocês estão mais fraquinhos do que eu, espiritualmente falando. É ou não é? Sim ou não? Bonzão. É ou não é? Por quê? Porque você não... Aqui eu estou te ensinando algo, mas o alimento verdadeiro você recebe quando o quê? Quando você pratica. Então, a Fabíola lá, ela não está se alimentando hoje porque ela não está aqui? Ela está se alimentando sim, porque ela está fazendo a vontade do Pai. A Cris, quando está ministrando lá na MI e os adultos estão lá dentro, ela está se alimentando mais do que muitos adultos, porque ela está fazendo a vontade do Pai. Então, estar alimentado é fazer a vontade do Pai, não é ficar sentado apenas, recebendo. É fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus traz alimento. Mas o grande fato é, meus irmãos, todos os cristãos que são verdadeiramente envolvidos na missão, eles sempre estão alegres. Porque a missão é boa, eu gosto muito de envolver na missão. Muitas vezes eu vou para uma visita sem muita vontade de ir, porque eu também tenho preguiça. Mas quando eu volto da missão, eu sempre volto alegre. Satisfeito. Por quê? Porque a missão traz alegria. Traz alegria. Você pode falar para mim que
você pode trabalhar num dos nossos retiros e trabalha e sente cansaço físico, mas você volta sempre muito alegre. Sempre muito alegre. Por quê? Porque fazer a obra de Deus traz alegria. Alegria. É muito gostoso. Eles voltaram que alegre. É muito gostoso ver um capeta ali sofrendo na nossa mão. Aleluia. Pau no diabo, entendeu? E pau, sai sim. Mão para trás. É ou não é? Se a pessoa até, sai em nome de Jesus. Está curado. Aí a outra é salva ali. Você fica feliz. Jesus teve até que falar para eles, tem uma coisa mais poderosa ainda, que é o nome de vocês está escrito no livro da vida. Porque eles ficaram animados. É muito gostoso ser usado por Deus, expulsar demônio, curar enfermo, pregar. É uma delícia. É muito chato só ficar assistindo. Se coloca de pé. Vamos para a missão, meus irmãos? As duplas aí. Eu, de maneira prática, nesse momento, a minha dupla vai ser minha esposa. Amém? A minha dupla. Mas eu também estou aberto para ir com algum irmão lá da minha igreja que quiser, tiver alguma casa que precisar. Tamo junto, vamos jogar o jogo. Amém? E vai ser poderoso. Eu tenho feito um trabalho, quero fazer melhor do que eu já estou fazendo ali com o Laércio ali, pai da Dani, né? Inclusive eles me mandaram mensagem hoje que sábado eu vou batizar ele. Amém. Glória a Deus. Sábado eu vou batizar ele. E eu quero intensificar agora com ele nessas próximas semanas. Amém? Então, você que é casado, você pode ir com o seu cônjuge. Amém? E o que nós vamos fazer? Preste atenção. Nós não conseguimos trazer o material hoje aqui impresso. Amém? Eu vou resolver isso aqui amanhã e vou mandar informações lá no grupo. Mas se você já tem uma casa para começar, você não precisa do material. Você vai sair daqui já com óleo em nome de Jesus, vai chegar na casa, vai falar com a família, nós estamos dispostos a estar com você, trazendo a graça e a paz de Jesus para sua casa. Porque sem graça não tem paz. Só de você falar, eu quero te falar o que é graça e paz. Aí você já fala para a pessoa. Amém? E você vai lá e ensina a palavra. E ora lá em nome de Jesus. Ora nos quartos, ora na casa, ora na cozinha, ora na pessoa. Unge. Em nome de Jesus. Fala, semana que vem nós estamos aqui de novo. Amém? Amém? E vamos com tudo em nome. Faz isso no colégio, faz isso na tua empresa, faz onde você estiver. Amém? Glória a Deus. Quem quer ser usado por Deus, diga amém. Quem quer entrar nessa missão? Quem quer entrar nessa missão? Amém? Glória a Deus. Deus quer te usar. Deus quer nos usar. E nós vamos sentir muita alegria. Muita alegria por cumprir essa missão. Em nome de Jesus. Presta os olhos aqui. Irene, traz os olhos aqui para mim em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus vai te usar. Aleluia. Você vai ver salvação, a transformação em vidas. A graça e a paz de Jesus vão chegar nas famílias. Glória a Deus. Amém. Vamos ganhar vigor espiritual, meus irmãos. Vamos crescer nesse dia. Continua na oração. Nós vamos marcar outros meets agora durante os próximos dias. Vamos divulgar. Amém? Nós vamos continuar orando. Vá orando com a sua dupla, vá orando com a sua esposa, vá orando com o irmão da minha igreja, vai marcando link de oração, vai mandando áudio de oração, vamos movimentar. Vai colocando o nome lá no grupo da minha igreja, estou indo para essa casa aqui, ore comigo, amém? Vamos movimentar em nome de Jesus. Você que é jovem, que os seus pais, seus tios, avós não são da comunidade e precisarem, vocês podem falar para eles, que nossa igreja está indo orar nas casas. E que nós vamos lá orar. Você faz essa ponte e você trabalha conosco nessa casa. Amém? Você pode conseguir uma casa e vai orar junto. Amém? Não vai se intimidar. O Senhor é contigo. Amém?
Glória a Deus, levante suas mãos. Aleluia. Quer ser usado por Deus? Oh, aleluia. Então se renda ao Senhor agora. Fala, Senhor, eu quero e vou ser usado por Ti, ó Pai. Aleluia. Obrigado por me escolher, ó Deus. Obrigado por me escolher para essa missão, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia.